nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que a tua igreja venha receber a tua palavra, venha tomar posse e sair daqui abençoada, ó Pai, para a glória do teu nome. Fala, Senhor, da forma que tu quer, meu Deus, da forma, Senhor Jesus, que tu sabe, meu Deus, que vai trazer cura, meu Deus, de libertação, meu Deus, restauração, ó Pai, meu Deus, meu Pai, modificações e restituição nos lares nessa noite, em nome de Jesus, para a glória e a honra do teu nome. Amém. Amém, amados? Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Ô, glória! Jesus é bom, irmãos. Fala assim comigo. Deus, fala comigo do jeito que o Senhor quer falar. Que a palavra venha a ser do jeito que o Senhor quer me dizer. Não do jeito que eu quero ouvir. Você mesmo profetizou, amém? Então o que vai sair daqui para a glória de Deus vai ser o que você precisa. Amém? Abra suas Bíblias em nome de Jesus no livro de 2 Reis. Aleluias. Todos acharam 2 Reis? Agora você vai até o capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Reis. Amém? Vamos lá no verso 8. 2 Reis, capítulo 5, verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgastes os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Glória a Deus. Se assente em nome de Jesus, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nessa noite, irmãos, já para edificar, até o que a pastora falou, pastora, um testemunho rápido sobre a campanha que começou a outra semana. Eu vim no primeiro dia, na terça-feira, na quinta, né, pastor? Eu vim na quinta-feira. E na hora que começou a distribuir as águas, eu falei, Jesus, eu vou tomar, porque todo dia nós precisamos ser libertos. Todo dia a gente precisa que o velho homem morra. Falei, eu vou tomar essa água para a edificação da minha vida e vou levar uma para o meu irmão, que meu irmão estava enfermo, não estava nem indo trabalhar. Aí eu cheguei em casa, ele tinha acabado de chegar do hospital, ruim com a sinusite, dor de cabeça, um monte de it lá que ele tem. Aí eu falei assim, ó, eu trouxe essa água, está ungida, está consagrada e tem aqui a cura. Você crê? Aí ele, creio, do jeitão que ele é. Aí eu falei, então toma. Aí ele, depois eu tomo. Eu falei, rapaz, você toma agora. Você vai deixar a bênção de Deus passar? Ele foi beber o copo de água. No outro dia eu vi, ele levantou, foi trabalhar. Quando foi à tarde que eu cheguei, eu falei, e aí, cara, como você tá? Ele, tô 10. Eu falei, Jesus curou? Ele, Jesus me curou. Só para edificar a sua fé, irmãos, que as campanhas não é em vão, não. Jesus trabalha mesmo. Jesus curou meu irmão. Jesus cura mesmo. E há um tempo atrás, no outro ministério que eu congregava, o diácono Ivo fez uma campanha parecida da água. Você pegava o copo de água, você mesmo erguia e declarava ali a sua libertação. Era a campanha de libertação. A irmã bebeu e já caiu endemoniada e saiu se arrastando mesmo, igual uma cobra para frente. O diácono Ivo colocou a mão sobre ela, ela começou a vomitar. Ela vomitou arame. Arame, irmãos. Não é brincadeira, não. A mãe dele está ali como testemunha que a gente ficou... Meu Deus, que isso? É um bolo de arame, aqueles arame... Eu nem sei o nome daquele negócio. Não, o farpado não, né? Aquele outro. Enfim, ela vomitou arame. Parecia ser um monte de cabelo, mas assim, os irmãos pegou e o papel higiênico que apertou. Era arame, não era cabelo. E Deus ali libertou aquela mulher de uma obra de macumbaria. Então, irmãos, creia. Tudo que sair daqui, desse altar, é alimento para a tua vida. Tudo que sair, que os homens e as mulheres de Deus que sobem aqui para falar, para profetizar, receba. Não olhe com cara feia por ser uma criança, por ser um velho, por ser uma adolescente. É Deus. Porque se não fosse Deus, Deus não permitiria que subisse aqui. O Senhor só permite aquele, aleluia, que Ele sabe que vai deixar ser usado.
Que não é ele que vai falar, mas sim o Senhor que vai falar. Amém? Voltando ao texto, 2 Reis capítulo 5, a palavra diz assim, vamos lá novamente. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgará os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgastes os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui, meus queridos, nessa época, tinha um homem chamado Naamã. Naamã, ele era topetudo, se sentia, ele era o tal. Porque ele era chefe da guarda. Ele tinha autoridade. Ele podia mandar e ali ia acontecer. Ele tinha autoridade sobre o exército. Ele tinha autoridade sobre pessoas. Ele tinha ali uma posição diante do rei que muitos olhavam e falavam, eu também queria ser. Mas a Bíblia diz que ele foi ferido com a lepra. Aleluia. E quando ele voltou daquela guerra que eles estavam, ali ele viu as manchas sobre o corpo dele. E a esposa dele olhou, eles entraram em desespero, porque naquela época a pessoa que tinha lepra, eles eram tirados do meio da população e era deixado em um lugar onde ficava só os leprosos, em um vale onde ficava só os enfermos. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que a serva da esposa dele falou, eu conheço um profeta. Eu conheço um homem que pode trazer a cura, pastora. Eu conheço um homem que pode te curar, ele pode te sarar. E a Bíblia diz, em nome de Jesus, que ali ele foi lá e chegou até o rei e falou assim, rei, a serva da minha senhora diz que conhece um homem por nome Eliseu, que pode trazer restauração à minha carne, que pode me limpar, que pode me curar, aleluia. A Bíblia diz que de imediato o rei pediu que o mensageiro fosse até Eliseu e falasse para que ele viesse e curasse. Mas presta atenção, vai lá e fala para ele vir curar. Eliseu era mandado por quem? Isso. Só quem podia mandar Eliseu era quem? Era o Senhor. Ele era profeta de Deus. Ele era aquele que obedecia à voz de Deus. E a Bíblia disse que de imediato ele parou e falou, eu não vou não. Não vou. Vou fazer o que lá? E ali eles já prometeram tesouros, eu te darei isso, eu te darei aquilo, aquilo outro. Mas Eliseu, ele tinha um coração que não era corrompido. Ele tinha um coração, aleluia, que agradava ao Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que quando o rei, ouvindo aquilo, desobedeceu uma ordem do rei de Israel, rasgou-se as suas vestes, aleluia, e dobrou-se ao chão. A Bíblia diz que Eliseu foi e falou assim, manda ele vir até mim. Manda ele vir até mim que você vai ver que há profeta em Israel. Que há aqueles ainda que proclamam o nome do Senhor com sinceridade. A Bíblia diz que quando Naamã chegou até Eliseu, ele falou assim, vai-te até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Aleluia. O que eu quero dizer para você essa noite. Naamã, ele estava ferido de lepra. A lepra naquela época, meu querido, não era aceita pela sociedade como não é aceito hoje. Naquela época, as pessoas eram rejeitadas pelas suas enfermidades. Como tem várias passagens que nos comprova isso no Novo Testamento. Era rejeitada pelas suas enfermidades. Mas a Bíblia diz em nome de Jesus que ele falou, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Só que ele era o tal, ele era o cara, né, irmã Ivani? Ele se sentia. E a Bíblia diz que ele resmungou e falou, mas tem rio em Damasco? Mas tem rio tal, mas tem rio tal? Vai mandar eu me lavar no Rio Jordão, que é um rio sujo? Que eu quero te mostrar nessa noite, querido. A soberba do coração do homem. Às vezes, nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos assim, eu sou humilde. Eu sou humilde, pastora. Mas eu te digo uma coisa nessa noite. Aquele que é humilde, ele não sabe reconhecer que ele é humilde. A humildade dele é provada com as ações. A humildade é provada quando você, irmã, olha e fala assim, aquela irmã é humilde. Ela não precisa olhar para você e falar assim, eu sou humilde. Naamã não tinha humildade. Ele tinha muita, era soberba. Aleluia. Mas eu estava estudando essa madrugada, eu não consegui dormir. Jesus me incomodou a madrugada, pastor, era estreito. Esse manto, meu Deus do céu, toda vez que eu vou pregar é assim, eu não durmo. É só Jesus na causa. Eu já tinha preparado tudo bonitinho, já sabia os versículos, eu preparei tudo. Eu falei, Jesus, eu vou dormir essa noite, que a outra madrugada eu orei. Irmãos,
Quando deu 3 horas da manhã, eu acordei. Eu abri um olho no céu. Falei, Jesus, hoje eu não vou orar não, porque eu estou cansada. E o Senhor sabe a guerra que eu estou passando, eu vou dormir. Fui dormir, meus queridos. Quando foi 4 horas, eu acordei. Aí eu não dormi mais. Estou até agora aqui. Aí começou a ver aquela angústia. E Jesus ministrando ao meu coração sobre a palavra. Ele falou, vive essa palavra. Vive essa palavra que eu vou te tirar dessa angústia. Quando é mais tarde, assim, no meu trabalho, a angústia começou a aumentar. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E, de repente, quando eu saí do meu trabalho, uma ligação, veio o baque. A luta veio de encontro. Veio ali a aflição de encontro. Aí minha sogra me ligou e falou assim, você vai, que eu vou. Eu já estou pronta. Falei, Jesus, como que eu vou ligar para a pastora e falar eu não vou? Como que eu vou falar para minha sogra eu não vou, se ela, desde a semana passada, ela falou, eu vou contigo. Falei, Jesus, toma conta aí, envia alguém aqui para eu passar o manto, que eu vou lá. Aí eu falei, eu estou resolvendo um negocinho, só que o negocinho é só pela misericórdia do Espírito Santo. Daqui a pouco eu estou indo, falei para ela. Aí meu irmão chegou e eu falei, tá aqui o seu problema. Resolva que agora eu vou ali pregar. Aí ele ficou com a cabeça cheia, eu falei, Jesus é contigo, pode ir lá. Ele foi resolver. Na verdade, a família, irmãos, quando acontece alguma coisa na sua família, por mais que você não queira se envolver, você já está envolvido, porque você faz parte dela. Quando acontece alguma coisa com a sua família, o seu coração fica muito aflito. E ainda mais quando é um irmão, quando é uma mãe, quando é um pai, no meu caso. Você fica em uma aflição que só pela misericórdia do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz o quê? Que o Senhor, Ele nos deu o Espírito Consolador para essas horas. E ali o Espírito Santo, no caminho, minha sogra conversando comigo, falando de umas aflições da vida dela. Ali Deus começou a ministrar o meu coração, eu ouvindo ela e ouvindo Jesus. Falei, Deus, eu vou lá, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Amém. Irmãos, eu andei pesquisando sobre essa doença e na pesquisa que eu fiz, a lepra, ela é uma doença que começa a aparecer manchas brancas ou em tons meio avermelhados nas bordas das manchas. E essa doença, a primeira coisa que ela faz, além de perder a sensibilidade da pele, é atrofiar os nervos. Ela começa a matar os nervos por dentro. Hoje, já tem uma cura, já tem uma medicação que faz retardar para a pessoa ter uma vida normal. Mas naquela época não tinha. Na pesquisa que eu estava fazendo, eu falei, Jesus, os irmãos que têm essa doença, principalmente na África, o índice maior é lá na África, pela pesquisa que eu fiz. Eu falei, é terrível, Jesus. É terrível, porque assim, eles ficam imunes, eles sentem dores internas. Nas articulações, nos músculos, na pele, se você tocar, ele não sente. Se você beliscar, eles perdem a sensibilidade da pele. Eles não sentem, se queimar, eles não estão sentindo que está queimado. A não ser que seja uma queimadura de 3º grau. Eu falei, meu Deus, é terrível. Agora imagina a situação de Naamã naquela hora. Imagina o que ele não estava sofrendo. Ele era um homem que tinha poder naquela cidade, que podia mandar. Podia falar o servo vai e o servo falar eu vou. Podia falar fica e o servo falar eu fico. Agora ele se encontra em uma situação que está totalmente dependente. Totalmente indebilitado. Se não for Deus, não será ninguém. Ele podia procurar curandeiros da época, podia procurar Baal, podia procurar os fariseus, podia procurar qualquer pessoa. Mas eu conheço um Deus que só Ele traz a cura. Eu conheço um Deus que só Ele pode, aleluia, restituir a vida de uma pessoa. E a Bíblia diz, em nome de Jesus, que Ele falou para o seu servo que estava, eu não vou mergulhar. Como que eu vou mergulhar? Eu, Naamã, o chefe da guarda do rei? A Bíblia diz que o servo falou, Senhor, se Ele mandou o Senhor mergulhar, Ele o sabe. Ele sabe o que Ele está falando. Irmão, essa noite a palavra, eu creio que é um pouco dura. Mas é para que você entenda que o homem sem Deus não é ninguém. O homem sem Deus é um pequeno bichinho de Jacó, como diz a palavra. É o pó, a cinza, é um nada. Assim é o homem sem Deus. Nós já somos pequeníssimos. Nós, o Senhor, eu creio que lá do trono Ele olha, a gente é como uma formiguinha na terra. Agora imagina um homem sem Deus. Imagina um homem que não tenha a presença de Deus na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz, em nome de Jesus Cristo, que estava ali a soberba no coração de Naamã. É a primeira coisa que entra no coração do homem quando ele começa a conquistar suas coisas. Eu posso, eu consegui, eu sou. Irmãos, você não é nada se Jesus não estiver na frente.
Se Jesus, aleluia, não entrar na frente da tua vida. Guarda isso no teu coração. O primeiro item é a soberba. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, sobre um homem chamado Ananias e uma mulher chamada Safira. A Bíblia diz que Ananias tinha uma herdade grande, uma fazenda, digamos assim. A Bíblia diz que ele vendeu aquela fazenda e ele tinha que tirar o dízimo. Só que o seguinte, ninguém sabia que ele tinha vendido. Ninguém sabia, aleluia, que ele ia vender. A Bíblia diz que ele vendeu e chegou até a Pedro, pastora. E deu metade. Não deu 10, deu 5. Ela não fala que é 5, mas como é metade, é 5. Deu 5% do dízimo. E Pedro se levantou e falou assim, por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? E Naamã morreu. Jesus tirou ele da terra. Deus recolheu por causa de uma mentira. Esse é o segundo item do coração do homem, é a mentira. Porque o homem se corrompe muito fácil e por causa de muitas coisas, o crente hoje na face dessa terra tem mentido. O crente tem se levantado, em vez de falar a verdade, de pregar a palavra, ele tem mentido. E uma coisa eu vou te dizer, meu querido, que aquele que mente não é filho de Deus, não, é filho de Satanás. Aquele que mente não faz parte do reino dos céus, porque Jesus Cristo ele veio trazer o quê? A verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade. Aleluia. E isso, ele chamou Safira, sua esposa. Safira vai falar a verdade, eu creio que ali Pedro estava pensando. Quando chegou, ele falou assim, Safira, por quanto que seu marido vendeu a herdade? Ele falou, portanto, meu senhor. Aí ele mostrou o marido dela morto no canto. E falou que assim ia suceder sobre a vida dela, porque ela também estava mentindo. Irmãos, não adianta você querer enganar o Espírito Santo de Deus. Sabe, porque a Bíblia me diz, aleluia, que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Aquele que é de Deus, aleluia, ele vai estar diante de Deus. Deus vai fazer uma obra tremenda na vida dele. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar. Meu querido, mas aquele que mente, aquele que não tem sinceridade diante de Deus, o Senhor no dia, aleluia, naquele grande dia vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Você quer estar onde? Do lado que ele fala, venha bendito do meu pai? Ou você quer estar do lado que ele fala assim, sai daqui que eu não te conheço? Eu quero estar dos benditos do meu pai, ô glória. Oh, aleluia. Eu quero estar lá. Aleluia. Irmãos, e mais um pouquinho na Bíblia, no livro de 2 Reis também, a Bíblia diz que lá tinha um homem chamado Ezequias. Ele era um rei. A Bíblia diz uns versículos antes que chegou Isaías até ele e falou assim, arruma a tua casa, pastora, põe tudo em ordem, que eu, Senhor, hoje te recolho. Falou bem assim para ele. Ele entrou em desespero. E o profeta virou as costas e saiu, porque profeta é assim. Ele entrega o manto e aí quem resolve é Deus. Ele saiu e deixou lá o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele virou para o canto e chorou muitíssimo. Chorou muito. E ele falou assim, essa foi a oração dele. Senhor, se ainda há graça aos teus olhos em mim. Se ainda há graça aos teus olhos em mim. Irmãos, e a Bíblia diz que ele ouviu a oração. E antes que o profeta saísse do palácio, ele falou, volta lá e fala para Ezequias, aleluia, que eu acrescentarei mais 15 anos. E Deus veio e deu a vitória para ele. Mas por que eu te falei essa passagem primeiro para depois chegar, aleluia, no que eu quero falar? Alguns versículos depois, aleluia, ele já estava curado, ele já estava restaurado, já estava uma bênção ali, fazendo as coisas de Deus, oh glória, aleluia, fazendo as coisas acontecer, Deus é bom e o diabo não presta. Quando de repente, aleluia, chegou lá o rei da Síria, aleluia. Chegou os inimigos, chegou a Babilônia, e a Bíblia diz que ele abriu as portas e falou, pode entrar. E mostrou as coisas que pertencem a Deus. Presta atenção no que eu estou te falando nessa noite. Aquilo que Deus te entrega, aquilo que Deus te dá como bênção, é seu. Não é para você abrir e mostrar para todo mundo. Sabe por quê, meu querido? Tem pessoas que têm os olhos invejosos. Tem pessoas que quando olha para você, fala, eu queria ser igual ela. Tem pessoas que quando olha para você, a soberba, a inveja é tão grande, que se ela pudesse, ela matava você com os seus olhos, por você ter e ela não ter. E a Bíblia diz que ele mostrou as coisas que era do Senhor, que era de Deus. Aleluia. E chegou o profeta e falou bem assim, por ter mostrado aquilo que é de Deus,
aos inimigos, os teus filhos, será entregue aos fariseus e será usado como eunuco. Presta atenção, você sabe o que é o eunuco? Eles vão castrar os filhos dele e deixar como servo dentro do palácio. E você morrerá. O profeta fechou a boca, irmãos, e ele morreu. Sabe por quê? A minha Bíblia diz e a tua diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, meu querido. Nesses 3 itens, nessas 3 passagens que eu te trouxe nessa noite, eu quero te mostrar o quê? A soberba não pode estar no teu coração. A mentira não pode estar no teu coração. A arrogância não pode ter teu coração. Você não pode querer ser maior do que ninguém, sabe? Porque quando você morrer, vão abrir o mesmo buraco para te enterrar. Você vai ser enterrado, aleluia, embaixo do chão como todo mundo. Você vai ficar podre como todo mundo. Você, aleluia, vai ter mau cheiro como todo mundo. Você não é ninguém. Eu não sou ninguém. A única pessoa, aleluia, que merece honra e glória é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque morreu por você. Porque morreu por mim, aleluia. Que você entenda nessa noite, meu amado, aleluia, que quando você faz a vontade de Deus, Deus faz por você. Mas se você, aleluia, sai dos planos de Deus, como que você quer exigir alguma coisa? Como que você quer falar, Deus me dá? Se você primeiro não se dá, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, aleluia. Como que você não se doa diante de Deus e exige tanta coisa? O que é isso? A obra de Deus não é brincadeira, não. A obra de Deus é séria. A obra de Deus, aleluia, é árdua. O Senhor, Ele capacita. O Senhor, Ele coloca você aqui dentro porque Ele sabe que você tem garra. Porque Ele sabe que você tem força. Ele te limpa, Ele te cura, Ele te salva. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja uma atalaia. Porque Ele quer que você saia aí fora e não fique dançando funk nas esquinas, não. Mas que você pregue a palavra. Que você vá naquelas festas lá, minhas menininhas, que vocês têm ido e têm olhado para aquelas moças que estão lá e falam assim, olha, vão pro culto domingo comigo porque a minha igreja é uma bênção. Você não tem feito isso, não. A prostituição tem andado primeiro no meio do povo de Deus. O que é isso, irmãos? O que é isso? Me fala o que é isso. Irmãos, você ser crente hoje e sempre não é brinquedo, não. Eu te mostrei pessoas aqui que morreu, presta atenção, morreu por causa de mentira. Porque pensou que estava enganando o profeta Eliseu, porque pensou que estava enganando o profeta Isaías, porque pensou que estava enganando Pedro. Meu querido, você não engana a pastora Leila. Você não engana o pastor Natan, que são os anjos da igreja. Você está enganando a Deus. Que legal, né? Você está enganando é o Senhor. Dentro da igreja, a gente põe uma roupa bonita, igual eu, tô gata. Ó, minha saia que chique. Comprei na pastora Leila. E venho toda chiquetosa pro culto. Lá dentro de casa eu mando meu marido ir pro inferno. Lá dentro de casa eu falo, vai tomar em lugares ocultos. Oh, pela madrugada. Só Jesus na vida dessa irmã. Irmãs, coloca uma coisa no teu coração. Você que é crente e seu marido não é, como que você quer que seu marido chegue na presença de Deus se você não tem uma postura de cristã? Se você não dá um bom testemunho? Se você não aguenta ver um forró que já está lá remexendo também? Irmãs, quando a gente se converte a Cristo, quando a gente se entrega verdadeiramente ao Senhor, a gente começa a nos santificar e a nossa santificação passa para quem está do nosso lado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho apenas 9 anos na presença de Deus e 8 anos de batismo. Eu sou a única na minha casa. A única. Você pode ir lá na minha casa e perguntar se algum dia, nem antes e nem depois que eu aceitei a Jesus, se eu dei algum mau testemunho à minha família. Porque eu entendo uma coisa diante de Deus. Se você se entrega, tem que ser de verdade. Se você se lança, tem que ser de verdade. Eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e pregar uma coisa para você e não viver o que eu estou pregando. Eu não posso, irmãos, de repente falar assim, ai, minha querida, você tá gata, você tá linda, chegar por trás e falar assim, Ana Lúcia, você viu como a irmã tá ridícula? Ô, irmãos, pelo amor de Deus. Se você não gosta do irmão, chega lá, ora a Deus e fala assim, Senhor, converte o meu coração para eu ter o amor de Cristo por ele. Você não precisa amá-lo, mas você precisa respeitá-lo diante de Deus. Não falar mal. Hoje, a Bíblia diz o quê? Que a língua é um membro pequeno, mas pode inflamar o inferno.
E muitas vezes, os pastores estão ali, na dispensação do Espírito Santo, tentando se achegar, buscar a palavra para a gente, tentando, aleluia, tá ali no monte sempre, com um filho pequeno doente, com isso, com aquilo, outro, buscando a palavra de Deus para trazer para a igreja. E sabe o que a igreja está fazendo? Metendo o pau nos pastores, falando mal por trás. Meus queridos, ser crente não é assim, não. Porque se ser crente é assim, eu rasgo essa Bíblia que eu tenho há 9 anos. Eu rasgo, sabe por quê? Porque dentro da palavra de Deus, o Senhor me dá itens, como é um cristão na presença dEle. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, quando a gente canta aqui na mocidade, quando a gente perde uma oportunidade, a gente tem que saber o quê? Senhor, eu quero me doar por completo. Eu quero ser seu. Irmãos, não adianta nada. Eu hoje estou com o pé na igreja, amanhã eu estou com o pé no mundo. Hoje eu quero Jesus, amanhã eu já não quero mais. Hoje eu quero louvar a Deus, amanhã eu quero louvar a Baal. Irmãos, coloca uma coisa no teu coração nessa noite. Qual a lepra que está em você? E Naamã era no coração e na carne. Porque ele tinha soberba, aleluia. Ele tinha uma doença na sua carne. Qual é a lepra que está na sua vida? Qual que é a lepra? Irmãos, brincar todo mundo brinca. Rir, todo mundo ri. Eu sou a pessoa mais risonha, eu acho, que tem aqui, porque eu faço muita palhaçada. Irmãos, todo mundo tem esse direito. Mas a Bíblia diz, analisai o homem a si mesmo. Analisai o coração. Davi falou assim, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Você diz isso a Deus? Senhor, purifica-me por amor do teu nome. Cria em mim um coração puro e um espírito reto diante da tua presença. Essas foram as orações que Davi fez. Quando ele viu que verdadeiramente ali ele tinha desagradado a Deus. Que ele tinha feito algo que não provia de Deus. Aleluia, ele se arrependeu. Ele pediu que o Senhor viesse dar um novo coração a ele. Quantas vezes você tem anos na presença de Deus, mas nunca o teu coração foi novo? Sempre permaneceu um coração manchado, um coração cheio de mácula, um coração, aleluia, que não agrada ao Senhor. Irmãos, coloca algo no teu coração nessa noite. Se você quer ser vitorioso, se você quer receber a sua bênção, primeiro, você tem que ser totalmente de Deus. A Bíblia diz, aleluia, lá no livro de João, se a minha palavra estiver em vós, olha, estiver aonde? Vocês, em mim, na pastora. Se estiver em nós, pedirei tudo, qualquer coisa, e vos será concedido. Mas se estiver aonde? Se você estiver dentro da palavra do Senhor. Se eu estiver dentro da palavra do Senhor. Não adianta nada, irmãos, a gente fazer aquela oraçãozinha de 5 minutos no início do culto. É bênção, porque as pessoas que oram aqui são usadas por Deus para interceder pela tua vida. É bênção, mas não adianta nada você ajoelhar aqueles segundos, aleluia, e falar, Deus, obrigada por tudo, obrigada, não sei o quê, obrigada. Faz isso, faz aquilo outro. Se você não tem intimidade com o Pai. Se você não se dobra assim e fala assim, Senhor, eu quero ficar contigo. Senhor, eu quero ser o teu amigo. Senhor, eu quero te abraçar. Senhor, eu te desejo em minha vida. Senhor, verdadeiramente eu te quero, Senhor. Não adianta nada, irmãos. Tem pessoas que foram chamadas para estar sentada, para ser membros. Mas mesmo assim ela tem que ter uma intimidade. Porque ela sendo membro, Deus vai usar a vida dela. Ela vai ser intermédio do Espírito para, aleluia, ajudar com que outras pessoas cheguem a obras de Deus. Eu conheço um jovem, para edificação da vida de vocês, na igreja que minha sogra congrega. Ele era traficante. E o pastor Alão, meu cunhado, ali em cima. Todo santo dia. Irmão tal, vamos para o culto. Irmão tal, vamos para o culto. Quando ele falava assim, quando Deus tocar no meu coração, aí, pastor, eu vou. E eu olhando, eu sempre olhando. Eu falei, Jesus, dá-lhe força para o teu servo continuar. Direto. Irmãos, era todo santo dia, eu via ali o meu cunhado ir lá. Ele chegava, irmão tal, batia na porta. E ele é alto, igual o Ivo. Um tapinha dele já é um soco assim na porta. Aí o irmão saía e falava sempre que ele ia, mas não sabia quando. Até que um dia Jesus pegou e deu um aperto nele. Mas foi gostoso aquele aperto. Eu lá de casa, eu olhei, eu falei, eita Deus! Eu entrei para dentro, eu falei, Jesus, trabalha lá. Eu fui orar. Falei, Deus, visita lá. Que o Senhor não venha, Senhor, colocar ele onde o diabo está projetando para colocar, mas que o Senhor venha resgatá-lo. E ele foi para a igreja com o pastor Alain.
aceitou a Jesus. Sabe quantos que ele já levou junto com ele do tráfico? Eu nem sei quantos, Antônia. Eu sei que é um monte, viu? Irmãos, eu sei que foi ele, foi a esposa, foi os filhos, aí ele pegou um outro que estava no tráfico, levou a família toda. Acho que tem uns 8, né? Uns 8. 8, irmãos. Agora imagina, por causa da perseverança de um pastor que conquistou aquela alma para Cristo, olha o tanto de almas que ele já levou. E isso aí, meu querido, não é anos não. Isso aconteceu agora em fevereiro. É meses. É meses. Ele não teve vergonha, como muitas vezes você tem, de sair de casa ainda sendo novo convertido e levar sua Bíblia grande, não. Ele pegou a Bíblia e foi lá na boca e falou assim, ó, Jesus, ele está transformando a minha vida, eu quero que você vá também. Vamos comigo? Vamos comigo, que Deus vai falar contigo, aleluia. A esposa dele, aleluia, através da vida dele, teve uma outra moça, que era só pela misericórdia do Espírito Santo, que foi também. Você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando você aceita Jesus, meu querido, você tem que ter sinceridade naquilo que você está falando. Você não tem que aceitar o meio Jesus. Existe meio Jesus? Foi só um braço de Jesus que foi pregado na cruz? Não foi não, foi Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que pregar a verdade, aleluia. Voltando a Naamã, a Bíblia diz o seguinte, que ele ouvindo então o seu servo, ele falou assim, tá bom então, eu vou mergulhar, pastora, só um mergulhinho, né, não vai matar. Ele mergulhou a primeira vez e continuou leproso. Aí ele já se encheu. Aí ele falou, vai mais uma vez, meu senhor. Ele mergulhou a segunda e continuou leproso. Você vem a primeira vez, Deus não fala, você volta, eu não vou mais. Você vem a segunda vez, Deus te dá uma lapada, você fala assim, olha lá, a palavra foi muito dura, eu não vou mais. Quantas vezes é necessário Deus te mostrar a verdade para você caminhar com Ele? Quantas vezes é necessário para Deus, aleluia, precisar falar através dos profetas, para Deus, aleluia, usar os profetas para você ficar com Ele? A última vez que eu preguei no capítulo 11 de João. E ali, pastora, foi tremendo. Eu vou contar isso para testificar no meio da igreja, porque eu sei que está aqui. Eu comecei a pregar. Irmãos, eu não sei pregar. Eu sou adoradora. Não sei pregar, não. Porque assim, eu sei ler a palavra porque o Senhor Jesus me ensinou. Mas pregar, quem sabe é a pastora Leila e o pastor Andan, eu não sei. Eu ministrei naquela noite, e quando eu estou indo para casa, o irmão falou assim para mim, você pregou na igreja tal hoje, né? Eu falei, foi. Tal pessoa estava lá. Eu falei, foi? Para você ver como a língua inflama o inferno. Aí tinha a irmã do lado dela e falou assim, aquela jovenzinha não tem nem um pouquinho de Deus. Acredita, pastora? Membro da igreja. Aquela jovenzinha não tem nem um pouquinho de Deus. Aí Jesus, de repente, resolveu me tomar em um mistério. Eu fui à nave da igreja. Adivinha quem eu fui? Na mulher que falou mal de mim. E eu não... irmão... Foi tão tremendo que eu não conheço a indivíduo. Mas Jesus me usou para falar algo para ela que aconteceu em seguida. Olha que tremendo. E eu nem sabia. Ela mesma veio me contar. Tamires, você acredita? Porque a Bíblia diz que o espiritual ensina em todas as coisas. A primeira pessoa aquele dia que eu desci para falar, pastora, foi a pessoa que estava falando mal de mim na hora que eu estava pregando. Na hora que eu estava pregando. Então vigia. Vocês vigiam. Quando vem aquele irmão humilde cooperar aqui na frente, que você fala assim, aquela irmã não tem Deus não. Só está ali para ocupar um lugarzinho. Vigia, igreja. Toma cuidado. Aí, Deus me usou para falar com a pessoa. Aí, na hora assim, meu coração falou assim, nossa, Deus. A gente vem com uma boa vontade, né, pastor? A gente estuda, a gente se consagra para tentar levar algo do Senhor para a igreja. E a irmã foi falar mal de mim na hora do culto, nem prestou atenção na palavra. Mas Deus arrebentou ela com o que eu entreguei e eu não sei o que foi. Dias depois ela falou assim, irmã, Deus te usou para falar comigo. Eu falei, foi, irmã? A senhora é de que igreja? Eu sou daquela na Bíblia. É que eu não conheço, né? Eu falei, irmã já começou a chorar. Aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, mas o que foi que eu te falei? Aí ela contou, eu falei, irmã, eu não lembro mais não. Porque quando Deus usa a minha vida, eu não fico prestando atenção no que eu vou entregar para a pessoa, eu entrego e pronto. Eu não quero saber da intimidade da pessoa. Eu falei, sabe por quê, irmã? O Senhor Jesus, Ele é fiel em minha vida. Ele, aleluia, eu falei para ela assim,
Eu falei, irmã, aí eu sou pequena, eu sou falha, eu sou pecadora, eu não valo nada. Só Jesus mesmo, aleluia, para me aguentar, porque eu sou chata, eu falei para ela. Mas se Deus usar a minha vida para falar com você, eu falei para ela. Não ignora não, sabe por quê? Porque quando você fala mal do irmão do seu lado, Jesus, ele olha e retém uma bênção na tua vida. Quando você abre a sua boca para falar assim, esse irmão, é isso, é aquilo outro, Jesus retém uma bênção na tua vida, sabe por quê? Porque você não está preparado. Se você ainda consegue ter rixa com o seu irmão, como que Jesus pode abrir as janelas do céu, como está escrito, e derramar a bênção sobre você? Como? Como, minha querida? Tem uma irmã aqui na nave da igreja, eu não sei o nome dela, namorada do Renan. Eu orei pela sua vida, na madrugada passada. Eu vi você no Facebook, a gente é amigas de Facebook, né? E Deus falou assim, ora por ela, eu estava trabalhando nessa hora. Eu não orei naquela hora, quando cheguei em casa, eu fui e apresentei a tua vida. Eu não fiz aquela oração, eu te apresentei a Deus. Deus falou assim, fala assim para ela, quando você encontrar que é necessário morrer. Tem que morrer primeiro. Qual é o seu nome? Mariana, você tem que morrer primeiro. Morrer essa Mariana, para nascer outra em Cristo. Você precisa descer diante de Deus. O Senhor, Ele tem algo muito tremendo para fazer na tua vida. Ele quer te dar um ministério. Ele quer fazer com que você seja uma moça usada por Deus. Mas você ainda precisa morrer. Você precisa sepultar esse velho homem e se lançar. Você precisa pedir para Deus te dar firmeza para estar na presença de Deus. Você precisa, Mariana, falar assim, Deus, me segura para eu não fazer o que não é lícito aos teus olhos. Eu sei que você ainda é muito nova. Eu sei que você ainda é uma menina. Mas quando a gente é menino mesmo que Deus quer usar. Quando a gente é nova mesmo que Deus quer consertar para lá na frente, você ser boca profética para muitas pessoas. Você ser canal de bênção a muitas pessoas. Mariana, Jesus quer nessa noite, aleluia, que você verdadeiramente, ó, presta atenção, verdadeiramente, seja dele e ele seu. Seu namorado está aí? É só seu namorado. Amanhã vocês podem terminar. Vocês têm planos, grandes planos, glória a Deus, tem que ter mesmo. Mas amanhã ele pode ser o seu ex. Amanhã ela pode ser sua ex. Hoje você tem que viver Jesus. Hoje você tem que viver a palavra. Porque se você não viver ela, vai vir um preço sobre a tua vida. Se você não se entregar de verdade a Deus, ficar, um dia eu estou quente, um dia eu estou frio, um dia eu quero, um dia eu não quero, vai vir um preço. Eu te mostrei, através da palavra, pessoas que morreram por causa da palavra. Você conhece, você entende quando as pessoas falam, você é uma pessoa inteligente. Quando alguém chega para ministrar a palavra, você ouve, só que você não a vive. Deus quer mudar a tua família. Deus quer transformar o teu lar. Mas depende de você. Eu estou 9 anos, Mariana, na presença de Deus. Agora, eu comecei a ver Deus movendo assim, ó, as mãos, e tá juntando, e tá dando vida ao vale de ossos secos, que é a minha família. Agora, Mariana. Eu já vi meu irmão em situações, que minha sogra também já viu, que é só pela graça. Eu já vi meu pai e minha mãe viver situações que só pela misericórdia. De eu chegar diante de Deus, eu não ter palavras, eu só chorar. Muitas vezes eu chorei perante Deus pedindo socorro ao Senhor, porque eu não aguentava mais. Mas eu lembro uma vez que eu falei assim para Deus, Deus, custa o que for, mas de ti eu não largo. Custa o que for, Senhor, mas eu não vou pagar o preço de ser usada por Satanás. Eu falei isso diante de Deus sozinha, no monte. Era 5 horas da manhã. Eu subi no monte com uma amiga, ela ficou de um lado, eu fiquei de outro. E eu falei isso a Deus. Eu falei, Senhor, as minhas forças acabaram aqui. Se o Senhor não entrar com providência e me dar vitória ainda essa semana, eu nunca mais subo em um altar para pregar. Eu falei isso para Deus, porque Deus sabia a gravidade da situação. Irmã, eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos. Quantos anos você tem? Olha que tremendo. Ô, glória! Eu tinha 16 anos, eu era uma menininha. Eu era só uma menina. Mas aquele dia que não teve apelo, ninguém perguntou se queria aceitar Jesus, que eu falei assim, ergui minha mão, pastor, foi até o pastor Alain, meu cunhado. Aí ele fala, irmã, não vai ter apelo hoje não? Por quê? Eu falei, deixa eu aceitar Jesus, pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais. Eu queria mudar. Eu queria ser outra pessoa. E eu era só uma menina.
Eu nunca tinha saído na minha vida porque meu pai nunca deixou eu ir em uma festa, em uma balada, em nada. Mas eu sabia que Jesus era o único caminho que ia me trazer alegria e salvação. Irmã, há lugares onde você vai que não agrada a Deus. Há amizades que você tem que desagrada muito ao Espírito Santo. Ele tem um ministério na vida dele. Você quer ele? Primeiro você vai ter que se enquadrar dentro da palavra de Deus, porque ele precisa de uma mulher forte do lado dele. Ele tem um ministério a zelar, e o ministério dele está parado. E é por causa de você. O ministério dele está assim, ó, estacionado. E é por você. Ele se entregou muito a um namoro que não era para ter se entregado. Ajuda ele. Se entrega a Deus de verdade. Se converte de verdade. Busca a Deus de verdade. Deus vai fazer tanta coisa na tua vida que eu não posso nem falar o que o Senhor me mostra nessa hora. Depois eu te falo em particular. Deus vai fazer muita coisa, mas primeiro você vai ter, que falar assim, Jesus, eu te quero. Eu te quero de verdade, Senhor. Eu quero me entregar. Eu quero ser a moça que o Senhor escolheu para eu ser. Eu quero ser uma coluna, eu não quero ser fraca. Eu não quero que os meus desejos sejam maior do que a tua palavra em mim. O salmista Davi, ele falou assim, igreja, a tua palavra eu escondi para não pecar contra ti. Aquele que guarda a palavra de Deus, antes dele dar o primeiro passo, ele fala assim, Senhor, me ajuda, me fortalece. Aquele que tem dentro do seu coração a palavra de Deus, ele não erra. Ainda que ele erre, mas ele tem ali um advogado. Ainda que ele vacile, mas ele tem um Deus que segura pelas mãos. Mas esse é o que tem a palavra escondida, Vinícius. Seu nome é Vinícius? Ó, irmão, nem te conheço. Eu sei que você é filho da Cibele. O Senhor falou assim, Deus te colocou um dom lindo, que é louvar e cantar e engrandecer o nome do Senhor. Ele tem um ministério na tua vida muito tremendo para a salvação de almas, para a libertação através da tua vida cantando. Mas você tem desagradado a Ele nas tuas obras. Irmão, quando a gente é menino, a mãe pega e fala assim, vamos para a igreja? Vamos, mãe. Quando a gente é um pouquinho maior, a mãe fala assim, vamos para a igreja? Mãe, peraí que eu vou jogar um videogame, daqui a pouco eu vou. A gente vai crescendo, vai ficando adolescente, a namorada chega em casa. A mãe fala, vamos para a igreja, menino? Hoje não. A avó já ficou de macho. Deus está mandando te dizer isso, Vinícius. O ministério de Deus na tua vida está parado por sua própria culpa. Porque falta de ensinamento não foi. Falta de doutrina não foi. Falta de palavra não foi. Mas o Senhor quer o quê? Você tem que largar as coisas antigas e viver o novo de Deus. Você tem que largar aquelas coisas que muitas vezes te frustrou. Você é um jovem, aleluia, que está ferido ainda com algumas coisas que você ouviu dentro da própria igreja. Você está ferido. Mas sabe o que a minha Bíblia diz? Que Ele é o Deus que abre a ferida, mas Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que derrama o bálsamo. A frustração foi grande na tua vida, Vinícius. Eu fui frustrada, muito frustrada. Só Jesus sabe o quanto que eu fui frustrada. Mas sabe uma coisa que eu fiz diante de Deus? Eu falei, Jesus, eu não quero negar teu nome por causa dessa frustração. Eu não quero sair da tua presença por causa da tua frustração. O diácono Ivo chegou aqui no ministério que eu na Bíblia. O pastor Natan, um tempinho atrás, a gente estava conversando, arrebentado. Arrebentado, sem direção, e se sentou na última cadeira. Porque ele veio aqui para Deus falar com ele. E Deus ali usou a vida do pastor Natan para falar com ele, e restaurou através daquela palavra que ele deu. Eu nem sei que palavra foi. Ele chegou em casa e me contou. Vinícius, essa frustração que está no teu coração, o Senhor vai curar. Essa ferida que ainda está aberta, o Senhor, Ele vai sarar. Mas você precisa, Vinícius, se entregar. Você precisa pedir perdão a Deus. Falar, Deus, me faça com que eu volte ao primeiro amor. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse assim, mas tenho algo contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Irmãos, não deixe que o primeiro amor saia do teu coração, não. Porque quando a gente perde o primeiro amor, meu querido, fica muito difícil, sabe por quê? Porque você vira um crente murmurador, você vira um crente que fala que Deus não faz nada, você vira um crente, aleluia, que não tem obras nenhuma, que não tem fé.
Jesus quer te curar essa noite, jovem. Jesus quer trazer restauração, Ele quer que você desça. Ele quer que você mergulhe como Naamã, para Ele levantar um novo Vinícius na obra de Deus. Ele quer você aqui com a mocidade engrandecendo ao Senhor. Mas é necessário, Vinícius, em nome do Senhor Jesus Cristo, você falar assim: Deus, eu errei, fui eu. Porque a Bíblia diz assim, que os humilhados serão exaltados e os soberbos serão abatidos. Se você se sente humilhado, se você fala assim: oh, não fui eu, Senhor, não fui eu. O Senhor sabe que não foi. O Senhor sabe que não foi, Vinícius. Ele é o teu advogado, diz a palavra. Mas você tem que se colocar como errado para que Deus possa te justificar. Eu vou contar um testemunho para você, o que aconteceu comigo. Eu fui acusada pelo pastor da minha igreja. Na verdade, pela obreira. Eu tenho o costume de receber meu salário, separar primeiro o dízimo e colocar dentro do envelope na Bíblia. Você vê um pouquinho da luta. Peguei essa vez, coloquei meu salário, tudo bonitinho, peguei meu dízimo, coloquei, fui para o culto. Só que umas horas antes eu deixei a Bíblia em cima da mesa. Quando eu cheguei lá na igreja, como o envelope estava lacrado, peguei o envelope, coloquei na salva. No outro dia eu estava no monte. O pastor me chamou e falou: que é isso, irmã? Colocando envelope vazio dentro da salva? Aí eu vi aquele negócio no coração. Falei: não, Jesus, eu não fiz isso. Falei: eu não coloquei, Jesus. Eu sei que eu coloquei X valor lá. Aí, na hora me deu aquela ira assim. Eu falei: nossa, eu fiquei muito nervosa. Na hora que eu ia abrir a minha boca, chegou um obreiro lá da igreja e falou assim: assim diz o Senhor, quem te justifica é Deus. Aí eu cheguei em casa abatida. Aí eu falei assim: Deus, olha o que eu falei. Vai de encontro a quem pegou meu dízimo, ou quem está mentindo e fere. Porque eu sou tua. E a Bíblia diz que eu fui escolhida por ti. A Bíblia diz que eu sou a menina dos teus olhos. De repente desceu um membro da minha família e falou assim: eu peguei esse dinheiro dentro da tua Bíblia, você vai precisar? Tinha me roubado. Tinha me roubado, Vinícius. A situação da tua vida é diferente. Não tem nada a ver com isso. Mas foi uma injustiça. Na minha vida foi uma injustiça. Você está me entendendo? Primeiro desça. Se humilhe. Depois você vai ver o favor de Deus na tua vida. Depois você vai ver o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Naamã mergulhou a 4ª vez. E não foi curado. Mergulhou a 5ª e a 6ª. Como só faltava uma mesmo, ele mergulhou. E a Bíblia diz, meu querido, que quando ele se levantou, ele estava totalmente restaurado. Ele estava totalmente curado. A carne dele estava sarada. Aquela debilitação que ele tinha nos nervos não tinha mais. Ele estava bem. Aleluia, ele estava curado. Aleluia. E a Bíblia diz, em nome de Jesus Cristo, que de pronto ele foi lá até o profeta Eliseu e falou assim: Eliseu, toma aqui joias, toma aqui roupas, toma aqui prata, toma aqui isso, aquilo, outro, porque você tem que ser reconhecido porque você fez isso por mim. E Eliseu falou o quê? Não quero nada, é tudo teu. E Geazi estava do lado, o moço do profeta. E ele olhou. Presta atenção. E o coração, a ganância falou mais alto. Mas por que ele não vai pegar? E ali foi-se embora, o Naamã e os seus servos. E Geazi olhou assim para Eliseu e falou assim: meu senhor, mas por que não pegaste se ele te deu? Por que não pegou? Eliseu falou que não queria nada. Geazi, não se contentando, correu atrás de Naamã e falou assim: Senhor, o meu senhor disse que acabaram de chegar 2 necessitados de 2 peças de roupa e de uma moeda de prata. Naamã, sabendo, aleluia, que tinha sido curado, estava feliz, deu a ele 2 peças de roupa e deu o ouro, deu a prata, o qual ele tinha ido buscar. Antes mesmo, pastora, que ele chegasse, Deus já tinha falado para Isaías. Isaías levantou-se e falou o quê? A lepra que estava em Naamã agora está sobre a tua vida. E a Bíblia diz que ele ficou alvo como a neve. Toda a lepra que estava sobre a vida de Naamã foi para a vida de Geazi. Sabe por quê? Para ele entender que ninguém brinca com o Espírito Santo de Deus. Que ninguém pode falar mal. Que ninguém pode se levantar. Porque a Bíblia diz assim, que não há nenhum mal oculto e escondido que não há de ser revelado. O Senhor revela, meu querido. O Senhor traz.
O Senhor mostra. Sabe por quê? O Senhor tem muito amor à tua vida. Aleluia. Mas o Senhor, quando vê você cometendo a injustiça, aleluia, a justiça dele também vem sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que Ele é amor, mas é justiça. Não brinca com Deus não, porque Deus é sério. Deus não é menino. Deus é o soberano, meu querido. Deus é tudo. Quando eu prego essa palavra, como eu estava falando para vocês sobre Ezequias, eu fico olhando e falo, Deus, alguém que viu o teu poder, alguém que viu a tua glória em ser reconstituído, de ser curado, de Deus ter falado assim, te acrescentarei em tua vida, agora comete algo que é totalmente abominável aos olhos de Deus? Alguém que provou do amor de Deus, como você provou? Alguém que recebeu o toque do Espírito, que foi batizado com o Espírito, como você foi? De repente vira as costas para a palavra? De repente não quer mais viver o amor de Deus na tua vida? Meu querido, isso entristece o meu coração. Porque às vezes você não tem luta. Às vezes você nunca passou fome. Você nunca passou dificuldade. Você sempre teve um pai e uma mãe para te manter. Às vezes tudo que você quis, o seu pai e sua mãe pode te dar. Você nunca passou luta. Aleluia. Mas mesmo assim murmura. Mesmo assim fica ali falando, Senhor, eu estou fraco. Que isso, crente? Toma vergonha na cara e se fortalece em Cristo? A Bíblia diz ao fraco que eu sou forte. Você já é forte. Você já foi curado por Jesus. Você já é uma pessoa fortalecida diante de Deus. Estamos nessa campanha abençoada, meu querido. Que o Senhor venha trabalhar grandemente na tua vida. Há pessoas, Tamires, que inventam problema para viver uma luta. Como ela não tem nada mesmo que fazer, ela se angustia em si mesmo para falar que está sofrendo. Há pessoas que nem têm nenhuma dívida para pagar, não tem nada. E vive ali cabisbaixo. Aí você falou, o irmão está ficando depressivo. Depressivo nada, porque ele tá querendo se entregar. Porque a pessoa que conhece a palavra cair na depressão, sendo que a gente sabe que a depressão, além da mente, é uma opressão maligna. É algo que o diabo lança. Irmãos, se vocês conhecessem verdadeiramente uma pessoa com depressão, vocês sempre iam falar assim, eu estou forte, eu estou bem. Certa vez, eu e o diácono fomos orar por uma mulher. Eu nunca vi uma coisa daquela. Nunca vi uma coisa daquela. Ela ficava dentro de um quarto sozinha. E ficava ali trancada. Não via a luz do dia, não via nada. Sempre ali naquele quarto sozinha e chorando. Se você vê ela é linda. Uma mulher linda. Linda mesmo. Mas o espírito maligno estava sobre a vida dela. E ela não conseguia se sair daquilo. A gente orou, irmãos, foi madrugada ali. A gente não conseguia sair de lá. E é assim, ele suava, eu suava. Ele suava, eu suava. E o demônio ali, permanecendo. Porque ela chamava para a vida dela. Quando a gente falava, está declarado, você está liberto em nome de Jesus, amém, irmã? Amém. Ai, irmã, mas é tão difícil, não sei o quê. Manifestava de novo. Ela estava buscando a deficiência para a vida dela. Ela estava buscando ali que o diabo viesse fazer morada nela, sendo que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito. Sendo que a Bíblia diz que nós, aleluia, somos a moradia de Deus, a moradia do Espírito Santo de Deus. Coloca algo no teu coração nessa noite. Se você não viver a palavra, como que você vai poder exigir algo de Deus? Se você não descer como Naamã e deixar a soberba lá dentro do Rio Jordão, como que você vai ser curado? Como que você vai ser sarado? Meu querido, essas águas aqui que você vai tomar hoje, representam as águas do Rio Jordão. Aleluia. Que os profetas dessa igreja, aleluia, consagrou, aleluia, para trazer cura na tua vida. Se você crê, você vai ser curado. Se você crê, você vai ser liberto em nome de Jesus Cristo. Há pessoas que estão há anos dentro da presença de Deus, mas nunca foi liberta. Toda vez que alguém põe a mão, cai endemoniado. Toda vez que alguém põe a mão, sempre tem um problema. O crente não vive só de luta. O crente é provado. Mas chega uma hora que o Senhor fala assim, agora é o tempo da abundância. Coloca algo no teu coração. Se você não for submisso, se você não chegar diante de Deus e se colocar como o menor, como que os olhos de Deus vão se virar a favor da tua vida e te abençoar? Me diz como. Meu querido, todo mundo já sofreu injustiça na vida. Todo mundo. Não tem aquele ser humano que uma vez não foi caluniado. Não existe.
Por mais novo que seja, já aconteceu, seja de um amigo, um pai, uma mãe, sei lá quem foi que te caluniou. Mas quando a gente está na presença de Deus, é diferente. Sabe por quê? Quando um irmão bate na tua face, ofereça outra, e chega diante de Deus e fala assim, Senhor, olha o que ele fez. Eu amo em Cristo Jesus, Senhor. Eu amo, traz, Deus, a libertação, porque ele ainda não está liberto. Traz, Senhor. Irmãos, uma vez eu ouvi um homem de Deus falando e aquilo muito me entristeceu quando eu ouvi. Aconteceu algo muito terrível. E ele chegou e falou assim, eu quero que Deus recolha, eu quero que Deus mate. E aquilo entristeceu muito o meu coração, sabe por quê? Porque Jesus veio para trazer salvação. Ele veio para trazer vida eterna. Quem é eu, quem é você para desejar a morte de alguém? Quem é eu, quem é você para a gente falar assim, Deus recolhe? Você não tem autonomia sobre isso, porque quem tem o poder do céu e da terra é Deus. Quem tem o poder do céu e do inferno é Deus. Nem o diabo pode mandar no próprio inferno. Não pode, meu querido. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu até o inferno, pegou a chave e está com Jesus Cristo de Nazaré. Nem Satanás manda. Quero que você coloque algo no teu coração. O orgulho, a soberba, a ganância tem que morrer dentro de você. Tem que morrer dentro do teu coração. Você não é melhor que ninguém, meu irmão. Você não é melhor. Quando chegar aquele grande dia, o juízo final, vai estar lá a mesa, a sentença, o julgamento para nós. E ali o Senhor vai determinar sobre a vida de cada um como será. Agora imagina que de repente Deus fala assim, as tuas obras nem foi quente e nem foi fria, foi morna. E aí? Em Apocalipse capítulo 3 diz assim, que aquele que nem é crente, que nem é quente e que nem é frio, que é morno, esse, ó, o Senhor vomita. O Senhor vomita, o Senhor põe para fora, porque não tem parte com Deus. Irmão, entenda algo essa noite, que você seja uma bênção na mão de Deus. Quem quer aqui nessa noite ser uma bênção diante de Deus? Quem quer ser uma bênção? Então coloque-se como uma bênção. Quem começa a profetizar a bênção na tua vida é você mesmo. Aleluia. Na terça-feira eu fui visitar a igreja que o meu irmão está começando aí agora. E ali eu vi aquele homem simples, irmão, que lindo, tremendo. Uma palavra tão simples, ele sendo usado ali por Deus, em cada verso lido. Você sente assim, pastor, você chega perto da pessoa, você sente a virtude de Deus. Você sente nas mãos, quando ele me deu a paz do Senhor, a graça de Deus pela simplicidade. Um homem bonito, um senhor bonito. E ali eu vendo ele chegar no meio da igreja e falar assim, irmãos, abra sua Bíblia, a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, e começou a ler. Irmão, ele só leu o texto. E contou um pouquinho da história daquele texto. Só que a glória de Deus foi tão grande. Mas sabe por quê, irmão? Por causa do coração dele. Porque dentro dele, ele não tinha aquele desejo de estar ali para aparecer para ninguém. Ele queria, sabe o quê? Que aquelas pessoas, que você ouvisse a palavra e guardasse aqui, ó, dentro do coração. Ele queria era isso. E antes de terminar o culto, ele chegou e falou assim, você, Deus vai fazer isso, isso, isso na tua vida. E hoje cumpri uma dessas. Hoje, naquela hora, não era para mim, era para o meu irmão. Mas na hora, eu sabia que Deus ia fazer, porque eu orando, Deus me mostrou. E na hora que ele ergueu a mão e falou assim, amém, fechou o olho, falei, Jesus, amém, tá ligado, eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer. E eu vi, foi para ele. Se cumpriu, irmãos. No meio de toda a tempestade, no meio de todo o vendaval, o Senhor Jesus, aleluia, apenas com uma palavra, Ele ordena com que tudo se acalme, aleluia, para abençoar aquele que o teme, para abençoar aquele que verdadeiramente quer estar lado a lado com Ele. Meu querido, a mudança não é simplesmente por você estar dentro da igreja. A mudança começa a brotar dentro do coração. A mudança começa a brotar lá dentro da sua casa. A mudança começa a brotar no meio dos teus amigos, na tua escola. Aleluia, no teu trabalho. Ali começa a mudança. Ali começa o seu testemunho. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão falar, essa Tamires tem mudado. A Tamires está diferente. Já não faz mais as mesmas coisas de antes. Sabe por quê? Ele começa a identificar Deus na vida dela. Ele começa a olhar ela com respeito e falar assim, olha, ela está mudando, ela está indo para a igreja. Irmão, se você fizer isso, a primeira pessoa do seu trabalho que precisar vai primeiro em você. Pede uma palavra primeiro para você. Sabe por quê? Ele olha você, o Espírito de Deus faça com que ele
Aleluia. Olhe para você e inspire confiança. Mas só tem esses quem morre. Só é assim quem morre. Quem morre o velho homem e nasce um outro em Cristo Jesus. Só aquele que morre diante de Deus, o velho homem, para nascer outro que é assim. Irmãos, nosso testemunho de vida, aleluia, nosso testemunho de vida tem que atrair jovens. Nosso testemunho de vida tem que trazer pessoas. Essa igreja ainda está vazia, ainda é poucos membros que tem aqui. Tem que ter o triplo, o quadruplo, tem que ter gente até